Fala, dois! No vídeo de hoje cobriremos os capítulos não utilizados e o duelo filler que Yugizinho teve contra Keith Howard. E se você já é um duelista lendário, já deixou o seu like e sua inscrição. Se ainda não fez, ajude esse canal a sacar a Dash Draw e se tornar o rei dos jogos. Sem mais delongas, e bora pra análise. Começando pelo anime, que aqui faz a adaptação da cena que rolou antes do DDM começar, que é Yugi prendendo seu enigma a uma corrente, e todo aquele diálogo com Yami, que ele deveria se adornar com joias e mostrar muita confiança para impressionar até. Como só o Yugi consegue ouvi-lo, sua mãe acredita que ele esteja ficando doido das ideias. Quando ele se encontra com Thea, ele explica que essas novas correntes representam a força do elo que ele possui com a sua outra alma. O anime aqui aproveita o momento para explicar melhor que essa relação surgiu no reino dos duelistas. Após esses flashbacks, Thea e Yugi saem para ir em escola. Na cena seguinte, enquanto estão andando pela rua, Thea faz o convite para saírem durante o fim de semana, para se divertir um pouco. Isso no mangá vocês vão ver que foi o Yugi que fez, mas alguns capítulos à frente. Bizarramente, Yugi tem sua atenção desviada por uma pessoa com vestimentas e atitudes nada suspeitas, e que estaria o chamando para conversar. Quando Thea iria chegar, Yugi informa que estaria tendo uma consulta para prever seu futuro. Thea acha isso infantil demais, o que chega a ser engraçado, já que no mangá os papéis são trocados. Thea acredita nesse tipo de misticismo, enquanto Yugi se posiciona de forma mais cética. Enquanto estaria enrolando Yugi, o suposto vidente pede para que ele entregue seu pingente, pois consegue sentir uma forte presença nele. Yugi convenientemente acredita e pede para que o farsante tenha cuidado. Assim que põe as mãos no artefato, ele faz o óbvio, empurra a mesa e sai correndo pela viela. Thea iria buscar a ajuda dos rapazes na escola, enquanto Yugi iria perseguir o picareta. Quando está indo ao fim da viela, ele consegue encontrar setas, que iriam guiando para um caminho específico. Então Yugi já imaginava que algum confronto ocorreria em breve. A cena seguinte é Thea correndo e disparado para a escola. No caminho ela encontra o menino Bakura, que pergunta o que estaria acontecendo. O Thea explica que iria buscar mais ajuda dos outros meninos. Bakura diz que iria ajudá-lo, e logo em seguida vemos que Yami Bakura se frustra e começa a revelar que Yugi era o verdadeiro portador da relíquia, e que ele precisava disso para seguir com seus planos. E usando o poder do anel milenar, ele consegue encontrar o caminho correto. É claro que ele não iria deixar fácil. Ele começa a alterar todo o caminho, guiado pelas setas. O caminho final leva a um grande galpão abandonado. Isso me faz lembrar dos primeiros volumes de Yu-Gi-Oh!, onde o confronto da antiga gangue de Joy se dá num armazém muito similar a esse. Se querem mais detalhes dessa história, deixarei nos cards o vídeo que aborda com detalhes o passado de Joy. Quando Yugi entra no galpão, é surpreendido com um feixe de luz, incidente em sua relíquia, e a voz do perseguidor, que revela que o atraiu ali para poderem duelar com tranquilidade. E ao ligar as luzes, vemos uma arena de duelo idêntica às usadas no reino dos duelistas, e pronto para uso. A pessoa revela que Yugi não teria a menor chance, e caso queira seu artefato de volta, deveria derrotá-lo em um duelo. E no fundo, vemos a silhueta do próximo vilão do arco, Merrick, utilizando a varinha milenar. Estaria controlando a mente de Keith. E aqui Merrick afirma que Yugi não seria capaz de derrotar Pegasus, e o enigma deveria esconder uma outra alma forte o suficiente para tal feito, e que iria trazê-la à tona neste duelo. Merrick suspeita que a alma contida na relíquia pertencia ao antigo faraó, e quer averiguar na prática. É interessante que antes do duelo começar, Yugi tenta contato com sua outra alma, que consegue respondê-lo. Mas quando Yugi pergunta se ele iria assumir o controle, Yami diz que sente um poder maligno fora do comum, e tem a sensação de estar sendo observado. Com isso era melhor se manter em stand-by, pelo menos por hora, e que Yugi deveria lutar sozinho dessa vez, coisa que aconteceu no DDM. O primeiro turno é de Yugi, que invoca o Guardião Cell. Na vez de Keith, ele apenas seta o monstro na defensiva. Yugi consegue notar que essa figura tinha algo de familiar, mas prossegue em seu turno, ordenando o ataque. Neste momento, o monstro revelado é o Gel Cibernético, uma cartinha bem saudável card game, que possui o efeito de virar, onde destrói todos os monstros em campo, e ambos os jogadores sacam 5 cartas, e os monstros que forem de nível 4 ou menos podem ser invocados no campo. Yugi invoca o monstro, mas sem revelá-lo. Em contrapartida, Keith invoca monstros mágicos com face para cima. Yugi finalmente mata a charada e descobre a identidade de Keith, mas era como se fosse outra pessoa. Inclusive, o modo de falar indicava que alguém o estava manipulando, literalmente. E aqui o anime explica que quando ele foi atirado no oceano, um barco de Harry Hunters, que estava com Merrick a bordo, resgatou ele, e depois o usou como marionete. Yugi se pergunta o porquê dele estar lutando contra ele, já que não possui motivo algum para isso. Merrick responde que Keith ele teria vencido o reino dos duelistas, caso não houvesse interferência dele. Mas vemos que o verdadeiro Keith estaria clamando pela vitória de Yugizinho. No turno de Keith, ele invoca o Rei Máquina, que ganha um boost de 200 pontos para cada máquina em campo, mas por algum motivo seu ataque se torna 2.500. Keith comanda o ataque, destruindo o lobo prateado, e decide terminar o turno. Yugi novamente posiciona um monstro
monstro na defensiva e encerra seu turno. Na vez de Kiefer, ele invoca mais um monstro máquina, e dessa vez o ataque do monstro é corrigido para 2.600. O monstro destrói o soldado de pedra de Yugi. Kiefer afirma que ele só está na defensiva, e pergunta se sua outra arma não iria aparecer para o duelo, o que deixa Yugi surpreso, pois apenas a turminha sabia disso. E falando nela, a cena corta para a turminha. Ela conseguiu chamar o Tristan e Joey para ajudar Yugi. Quando estão indo embora, são momentaneamente parados pelo professor, mas o pessoal responde que Yugi estaria muito doente, e estaria indo para confortá-lo. O professor permite que faltem e a cena retorna para o duelo. No turno de Yugi, ele invoca a maldição do dragão e Gaia simultaneamente. Tudo bem que ele iria usar a polimerização, mas a cena faz parecer que você poderia invocar mais de um monstro em um turno. Yugi traz Gaia, o campeão dos dragões, e destrói um dos monstros máquinas de Kiefer. Mas em seu turno, Kiefer cobra a perna anterior, primeiro deixando sua criatura em posição de defesa e depois ativa a carta mágica, fábrica de conversão de máquina, que aumenta o ataque de monstros dessa tipagem em 300 pontos. Novamente o ataque do Rei Máquina aparece com 2.500 e vai para 2.800, forte o suficiente para destruir o monstro de Yugi. Merrick percebe que o outro Yugi estaria se escondendo, mas iria forçar o duelo até que ele se revelasse. Yugi, por outro lado, percebe que deve lutar obstinadamente e consegue pensar num combo, onde primeiro ele usa as plumas mágicas de Makio, que enferruja os monstros máquinas e o fazem ficarem mais fracos, e logo em seguida ele invoca o Rei Caveira, que pulveriza o Rei Máquina. Enfim, a turminha chega no beco, mas se depara com a baguncinha que Bakura havia feito. O duelo retorna para o turno de Kiefer, e Saki ativa a carta mais satisfatória de todas, a Caridade Graciosa, onde você compra 3 cartas e descarta 2. Não só bastasse isso, Merrick já faz uma tremenda bigodagem, acionando um dispositivo no braço de Kiefer, que coloca 3 cartas na palma de sua mão, e assim ele finge que fez a compra, ativando assim a carta Ritual 0. Yugizinho se impressiona, já que a raridade desse monstro ritual era de apenas 3 cópias distribuídas no mundo todo. E aqui a invocação ritual já estava definida como no card game, onde você precisa da carta e o monstro ritual junto das oferendas, que deveriam ao menos ter a mesma quantidade de números do monstro que seria invocado especialmente. E assim Kiefer sacrifica ambos os monstros em campo e invoca o monstro Zera, o Mante, que passa com tudo por cima do Rei Caveira. Yugi fica encurralado, alegando que não teria chance de vencer um monstro tão poderoso. Bakura enfim chega ao galpão, e como cena final, a turminha estaria procurando o caminho correto no meio de tanta bagunça. Encerrando o episódio do anime aqui. Episódio 51. O Enigma do Milênio Quebrado. Yugizinho não tem como lidar com o monstro invocado, e assim, joga um dragão Kumori em modo de defesa. Merrick queria continuar e pressioná-lo, invocando agora Seario, e mais uma vez aplica uma vigarice, onde por um dispositivo em sua mão esquerda troca as cartas em sua mão por outras escondidas em suas mangas, trocando o monstro Vanilla pela carta Armadilha, bloqueador de magia, e vemos outra carta poderosa em sua mão, o Julgamento Solene. E não seria apenas isso. Kiefer, após acertar a carta Armadilha, ativa magia bloqueador de defesa, flipando o dragão Kumori e levando o ataque de Zera, devastando os pontos de vida de Yugizinho. Sem muitas escolhas, no turno de Yugizinho ele coloca mais um monstro em defesa, e passa sua vez. Kiefer, além de atacar, seta mais 2 cartas viradas para baixo, destrói a Alphamystic em campo do Yugi, e coloca Zera na posição defensiva. No turno de Yugi, ele seta uma carta virada para baixo e coloca o Mago Negro em modo de defesa, virado para cima, e ativa as cartolas mágicas, e ainda continuavam sendo uma carta mágica no anime, uma clássica jogada do rei. Em contrapartida, Kiefer aciona o anulador de magias, descartando uma carta e desfazendo o encantamento das cartolas, e logo em seguida ativa a carta mágica setada anteriormente, Maldição do Demônio, uma carta que altera a posição dos monstros em campo, sendo ataque para a defesa e vice-versa, deixando assim o Mago Negro exposto a um ataque direto de Zero. Esse movimento acionou a armadilha de Yugi, que se tratava da Força Espelho. Kiefer responde com a armadilha de resposta, sendo ela o Julgamento Solene, e basicamente um Omni Negate, por metade dos pontos de vida. Yugi manifesta aqui mais uma vez uma carta muito rara foi jogada em campo. O ataque de Zera prossegue e destrói o Mago Negro, deixando ambos com poucos pontos de vida. Yugi com 100 e Kiefer com 250. Neste momento, Yami Bakura chega no armazém e, através do anel, dispersa todo o poder sombrio em torno do armazém. E quando percebeu que Yugi estaria duelando, se mantém escondido, assistindo assim a partida. Yugi saca uma carta, setando ela em campo junto com o monstro em modo de defesa. Merrick está impaciente novamente através do mecanismo de Kiefer, troca sua carta em mãos por uma carta rara, tributo aos condenados, e ativa para destruir o monstro de Yugi. Mas Yugizinho ativa a flecha viva como resposta, que utiliza o efeito mágico do oponente contra ele, alvejando assim o monstro Zero, que foi destruído no lugar. Neste ponto, algo interessante ocorre, e Bakura percebe que Kiefer estaria sendo controlado por um agente externo. Com o poder da relíquia, Bakura tenta interromper o controle mental de Merrick. Kiefer, em um momento de lucidez, não entende por que estaria duelando contra Yugi. Ao tentar retomar o controle, Merrick acaba falhando, o que dá a entender que seu poder de controle na verdade seja um meio de convencer a pessoa a seguir suas ordens. Pois com a influência do Bakura, Kiefer se nega a seguir os comandos de Merrick. Merrick, mais uma vez, força seu controle. Kiefer se encontra desorientado e acha que é a relíquia de Yugi que estaria tentando influenciar
influenciar sua mente. Com isso, ele desce da plataforma e, na tentativa de destruir o Enigma do Milênio, ele acaba desmontando em muitos pedaços. Yami Bakura, temendo o pior, decide intervir, e meio como Tarzan, acabou nocauteando Kif com a voadora do Sub-Zero, pelo menos por hora. Yami Bakura não dá brecha e age como sua outra contraparte, a fim de ajudar Yugi, que estava focado em tentar montar o Enigma do Milênio o mais rápido possível, já que da última vez ele levou 8 anos para esse feito. Aqui, Yami Bakura concentra seu poder em uma das peças da relíquia, armazenando um fragmento de sua alma nela. E nisso o anime aproveita para explicar um pouco dos planos de Bakura. E até que enfim, cita o vilarejo de Kuona. Neste breve momento, Bakura releva que a união das 7 relíquias era a chave para restaurar as memórias do faraó, e contempla que Yugi mal sabe utilizar as vantagens oferecidas pelas relíquias milenares. É claro que Bakura só sabe de uma parte desse mistério, e acredita que descobrir as memórias do faraó iriam lhe garantir o acesso ao poder das trevas. E sabemos que não é bem assim, pois Bakura pretende bisbilhotar o Enigma do Milênio por indícios desse poder oculto na relíquia. Mas engraçado é que Bakura se retira com um ar de missão cumprida, deixando Yugi sozinho no armazém, o famoso valeu, falou. Mas ele não contava que Kif iria se recuperar rapidamente, e novamente, Merrick tentando a mente de Kif, para que ele continue o duelo. Kif fica tremendamente conturbado, e pega a primeira arma que encontra, e tenta lutar com algo que está em sua mente. Um desses ataques ele acerta o painel elétrico, que gera convenientemente um grande curto-circuito, e o cabo rompido cai exatamente próximo ao conteúdo inflamável. E como Yugi estava focado em montar o Enigma, o incêndio começa no galpão. A turminha que estava perdida acredita que seja um mau sinal, e vai em direção ao incêndio. Tristan e Joy pedem para a Terra pedir socorro, enquanto tentam entrar no galpão. A cena retorna a Yugi, que se sentindo culpado e não conseguindo retirar a relíquia, ele pretende montar ali mesmo, no incêndio, e se desculpar por sua outra alma, mesmo que isso custe sua vida. Numa tentativa dupla, ambos, Tristan e Joey, conseguem derrubar a porta. Kif, vendo ainda, sai correndo completamente insano, e essa seria a última vez que veríamos ele. Bem, pelo menos em carne e osso. Mas falaremos melhor disso no arco Filho dos Dragões Lendários. Tristan iria correr atrás dele, mas Joey acha melhor procurar Yugi primeiro. E assim que encontram, Yugi conseguiu montar a relíquia milenar, mas estaria quase perdendo a consciência. Mesmo fraco, ele se nega a sair sem sua relíquia. Com isso, Tristan, imaginando que um duelo ocorreu, salva o deck do Yugi, enquanto Joey tenta retirar a relíquia, mas não tem força suficiente para isso, até encontrar 2 barras de ferro. Instintivamente você pensaria em fazer uma alavanca, certo? Pois bem, nem Joey e Tristan pensam nisso, e primeiro utilizam as barras como um porrete, e ficam tentando destruir o gancho dessa forma, quando obviamente isso falha. E Joey, ao tentar tirar as mãos do Yugi da relíquia, percebe a intervenção de Yami, que fala por bestão usar a cabeça uma vez na vida, e usar a barra como alavanca, que aí estaria vendo tudo de fora. E aqui vemos que os bombeiros estão contendo o incêndio, e não iriam se arriscar a adentrar no galpão completamente tomado pelas chamas. Mas finalmente, Joey, Tristan e Yugi conseguem sair do armazém sem ferimentos graves. A cena seguinte mostra o pessoal no hospital, onde a turminha se espanta já que Yugi levou anos para conseguir montar o Enigma na primeira vez, e agora em minutos ele conseguiu esse feito. Yugi responde que ele sentiu guiado pelo seu outro eu. E Joey afirma que entende, já que sentiu a presença de Yami, que ajudou sugestionando a usar a alavanca para retirar o pino. Tristan zoa, alegando que estava achando meio estranho Joey ter tido uma ideia tão boa naquele momento, ter ido buscar um refresco, e como cena final, ela finalmente aceita, aqui no anime, que existe outra alma no corpo do Yugi, e se pergunta o que ele estaria procurando. Ela obviamente possui sentimentos por Yami, mas o anime amenizou isso, deixando a ideia implícita. E finalmente terminamos esse duelo Fever, contou um pouco das extensões de Bakura e apresentou Merrick, mas agora vamos ver como o mangá apresentou isso no duelo de Duke Devlin e as Dados Masmorras. Como último adendo, o anime, nos capítulos seguintes vão fazer muitas alterações. Essa cena mesmo da Terra, ela só vai ocorrer alguns capítulos à frente. Mas agora vamos ao material do mangá. Antes de chegarmos às vias de fato, vamos relembrar previamente o ocorrido. O arco Devlin começa no capítulo 75 e se inicia logo após o término dos duelistas. O anime criou um mini arco nessa transição, e esses vídeos já foram analisados e estão fixados nas tags ao lado. Caso tenham curiosidade de assistir, pode terminar este vídeo aqui. O fato é que uma loja concorrente estaria tirando os do Vovô Muto, pois oferece jogos e ambientes mais modernos, que sua modesta loja. Tanto eu quanto o vovô amam jogos, e mesmo sabendo que é errado, gostariam de pôr suas mãos nessa até então novidade exclusiva, que essa tal loja teria com o misterioso game designer. Pouco tempo depois, somos apresentados a Ryuichi Otogi, nosso preferido Duke Devlin, e é revelado que sua rivalidade foi alimentada por seu pai, que busca vingança contra o vovô puto, pelo jogo que fizeram 20 anos atrás, e o deformou permanentemente. Após Duke chamar a atenção de Yugi, tentando fragmentar a amizade dele contra Joey, e perdendo um jogo justo contra Yami, Duke planeja o segundo ato dessa tal vingança, que seria decidida através de Dados Masmorras. Yugizinho foi abordado na loja e incriminado por furto. Nisso o pai de Duke retira sua relíquia e joga numa sala especial, que imagino que era usado para
para argumentar através do uso de café pequenos contra certos tipos de indivíduo. Yugi encara Duke sozinho, diferente do anime, que Yami assumiu o controle. Vemos agora há pouco que essa ideia foi usada neste filme contra Kif. Yugi é um total novato, mas tinha conhecimento prévio de algumas regras divulgadas através dos flyers. O jogo iria desenrolar até o momento que Duke revela que suas motivações são referentes à derrota que seu pai sofreu perante a seu avô, e a aposta era o enigma do milênio. Por isso esse confronto dos dados iria revelar que seria o verdadeiro o portador da relíquia. O jogo estava indo bem, mas no momento que Duke estaria perdendo, o pai de Duke fica pistola, e numa tentativa de desestabilizar Yugi, ele desmonta a relíquia. Isso de fato abala Yugi, mas Duke, já cansado da falta de caráter de seu pai, queria ter um desafio justo, e provar que era o melhor jogador. O que mais chama a atenção é que quando o enigma foi desmontado, o Anel do Milênio sentiu a perturbação na força. Isso chamou a atenção de Yami Bakura, no capítulo 82, o chamado dos poderes. O Anel conseguiu sentir meio que a intenção maligna do pai de Duke, já que em suas palavras, ele colocou todo seu ódio contra o enigma, e assim conseguiu desmontá-lo. Foi similar a quando Bakura no anime dispersou a onda maligna nos arredores do galpão. Bakura então suspeita que algo ruim possa ter acontecido, e neste momento ele começa a revelar trechos da história do Antigo Egito, e explica que cada relíquia contém fragmentos da memória do rei, que no caso seria o faraó. E tanto seu anel, o anel milenar, como o enigma do milênio, estariam atrelados a revelar das memórias perdidas. É interessante Bakura afirmar isso, pois sabemos que ele já está em posse do olho do milênio, e com isso ele tem agregado um conhecimento maior do passado. Bakura afirma que o enigma escolheu Yugi como hospedeiro, coisa que demorou 3.000 anos para acontecer. Enquanto ele pudesse ser usado para seus propósitos, nada poderia acontecer com o Yugizinho, o que deixa Bakura sendo um guarda-costas pelo menos por hora. Neste momento vemos que a cadelinha do Tristan começa a latir, como se sentisse a maldade encarnada de Bakura. Tristan imagina que fosse o Bakura e sabe que a turminha iria passar de manhã para comprar o jogo novo. Como ele não sabia o que ocorreu de manhã, imagina que estava tudo ok. Ele pensa que Joe estaria com Yugi e decide ir até a loja do vovô para dar um oi pro pessoal. Aqui a cadelinha é chamada de Blanky, e pelo visto não se dava muito bem com Joey. A história prossegue onde os guardas tentam deter Yami Bakura, afirmando que a loja estaria fechada. É claro que o Bakura manda os guardas para um lugar mais aconchegante no domínio das trevas. A cena seguinte mostra Yugi completamente abalado por ter sua relíquia desmontada. Duke não aprova a atitude de seu pai e retira o restante da relíquia de suas mãos. Logo em seguida ajuda Yugi a recolher as peças e pede para que Yugi foque na partida, pois iria decidir o verdadeiro herdeiro do artefato milenar. Assim a partida iria prosseguir, com Duke recuperando a vantagem e colocando muita pressão contra Yugizinho. Quando ele afirma que seria o detentor da relíquia, Bakura aparece e fala que, para sua infelicidade, ele não seria capaz de ser o portador, pois durante os últimos 3.000 anos apenas Yugi foi capaz de montá-lo. Bakura zoa Duke, afirmando que se ele realmente acreditou que alguém do nível dele iria ser capaz de montá-lo, e sugere que ele nem tente colocar seu pescoço, pois poderia ter uma morte horrível. E bem, considerando que normalmente os caras entram em combustão, Bakura estava totalmente correto. Pela forma de falar, Yugi sabe que só poderia ser a alma maligna do Anel do Milênio. E quando ele ia perguntar, Yami Bakura disse para ele relaxar, que ele não era o mesmo de antes, e que agora ele seria um novo homem, um amigo de Yugi. Para quem está curioso de saber do que eles estão falando, deixa o arco do RPG que ocorreu antes do arco do Reino dos Duelistas começar, e marca o fim do Yu-Gi-Oh! Zero. Bakura consegue perceber que o jogo não estaria favorável a Yugi, mas afirma com plena convicção que ele seria o vencedor naquele turno, e isso seria uma pequena prova de que ele era o merecedor e verdadeiro portador da relíquia. No capítulo seguinte, Duke pergunta quem seria ele para estar tão convicto. Yugi sabe que ele era o Yami Bakura. Bakura tenta convencer Yugi de que agora estava mudado, e até cita que Pegasus mesmo havia revelado que as memórias do faraó estavam presas na relíquia, e isso os faria estarem seguindo a mesma causa. Yugi sabe que alguma coisa estava errada, mas ele precisa muito focar na situação do game, que estava bem desfavorável. Bakura afirma que Yugi iria dar a volta por cima, mas Duke afirma que os dois estariam completamente loucos, e que esse jogo estava praticamente ganho. Bakura novamente alerta que sua alma era muito fraca, que ele deveria virar cinzas no momento que ele tentasse usar o Orni do milênio, e que se ele quisesse pagar para ver, era só testar. Duke imagina que Bakura estava querendo ganhar tempo, então acelere Yugi para fazer sua jogada. A partida avança até o momento que Yugi só teria mais um ponto de vida, e estaria praticamente derrotado. Sr. Otogi entrega a relíquia a Duke, e pede para que ele monte na frente do Yugizinho. Duke afirma que iria montá-la e ser o verdadeiro portador. Isso Bakura começa a rir, e diz que ele não iria ser capaz dessa tarefa, e afirma que com total certeza que Yugi iria sair com a vitória deste duelo. A cena corta para a loja dos mutos. Tristan afirma que viu ter visto Bakura na nova loja, e quando pergunta de Yugi, a turminha afirma que eles não haviam se encontrado após a compra dos dados, e isso estava bem estranho. Tristan joga a última bomba, dizendo que viu Bakura usando o Anel do Milênio, e confirma que suspeitou de ter visto Yami Bakura na Ilha dos Duelistas, mas como ele estava agindo como Bakura normal, ele não achou que era algo relevante de se falar. A turminha dispara em direção à loja para averiguar o que estava acontecendo. O jogo iria partir por um momento crítico. Enquanto Yugi estava pensando, Duke estava tendo problemas para montar o quebra-cabeça. Bakura comenta que parece um disco quebrado, mas Duke não seria capaz de montar a relíquia. Yugi escuta isso e pensa que ainda existe uma forma de dimensionar a sua peça final. E graças a esse comentário particular do Bakura em associar o enigma com o quebra-cabeças, aqui ocorre o ponto de virada, seguindo de gancho para a edição seguinte do mangá, onde no capítulo 84 se inicia com a turminha chegando à loja, e encontra os
guardas nocauteados, já tremem na base, pois sabe que Yugi está com problemas. A cena seguinte mostra todo o restante do duelo, com a recuperação e vitória milagrosa de Yugi, onde ele revela que não estava desejando o poder, e sim se reencontrar com sua outra alma. Terminando o capítulo, e iniciando o próximo, sendo ele 85, a Sala da Vingança. Duke apenas assume a derrota, e entende que, mesmo sendo o criador dos jogos, ainda foi derrotado pelo real inquietor da relíquia. O pai de Duke não consegue acreditar no que está vendo, mas Bakura rouba a cena, dizendo que iria buscar a relíquia, pois Yugi estava muito exausto. Quando retira a relíquia das mãos de Duke, Bakura afirma que foi por pouco, pois alguém com a alma tão fraca quanto ele iria ficar perdido nos labirintos do enigma, e dessa vez, sua vida foi poupada. Quando Yugi tem sua relíquia devolvida, ele em seus pensamentos pensa que, mesmo se tratando do Yami Bakura, conseguiu vencer graças ao seu suporte, e que pelo menos durante esse tempo eles realmente eram amigos. Aqui Yugi comenta para todos que levou 8 anos para montar na primeira vez, e dessa vez não iria parar até terminar, mesmo que demorasse mais 10 anos. Enquanto Yugi estava feliz por ter recuperado o enigma, Bakura estaria enfim aplicando sua habilidade, e aqui vemos que o único motivo para ele ter interferido era justamente conseguir aproveitar a fragilidade da relíquia para poder colocar um fragmento de sua alma numa das peças. Bakura vai além, pois sabe que quando todas as relíquias forem reunidas, as memórias do faraó serão recuperadas. Uma das frases escritas na tableta que repousa na vila de Kuona dizia que o faraó, junto com os seus 6 sacerdotes, sacrificaram suas vidas para selar o poder maligno dentro das portas sagradas, e que rezavam para que esse poder não seja recuperado, assim como as memórias do faraó. Bakura busca por esse poder oculto e selado, e revela que sua relíquia permite fragmentar almas e aprisioná-las em objetos, até mesmo no pedaço da relíquia. Bakura chama esse poder de mente parasita, e era isso mesmo que ele iria fazer. Quando Yugi enfim remontasse o enigma, ele iria ficar buscando a câmara que ocultava todo o poder em sua sala de aula, e assim ele devolve a peça para Yugi e se retira, o que é engraçado, já que ele deixa o Bakura voltar a assumir o controle, e o menino nem sabe o que estava fazendo ali. Duke fala com Yugi, e perdeu, mas não sentia nenhum ressentimento. Ele tenta se desculpar com seu pai pela derrota, mas ele não conseguiria sentir ódio do Yugi, pois foi uma grande partida. A princípio, o pai de Duke parece calmo e afirma que não deveria ter feito todo o mal que fez ao seu próprio filho, e pede desculpas a Yugi por ter despedaçado o enigma do milênio. E como forma de se desculpar, ele iria colocar a relíquia em seu pescoço. Mas é claro que estamos falando do mangá, né, gente? Yugi até suspeita, mas não tinha mais tempo de reação, e assim o pai de Duke tenta estrangular o pequeno Yugi, usando as correntes da relíquia. Duke e Bakura se assustam. Duke tenta argumentar que sua vingança não levaria a lugar nenhum, mas seu pai está tomado pela ira, e até fala que Duke, após perder pro Yugi, não era mais seu filho, e que ele mesmo iria se vingar do seu jeito, girando uma máscara de palhaço que tem acesso a uma sala secreta, movendo Yugi pelo pescoço. O pai de Duke iria forçá-lo a jogar o jogo que o deformou, quando jogou contra seu avô. Sem muitos esforços, ele consegue manipular o frágil corpo do Yugi. Enquanto iriam preparar o tabuleiro, ele explica que se trata de um jogo egípcio, que era bem simples. A cada rodada, o jogador rolava o dado e apostava uma certa quantidade de anos. Quando o jogo se encerrava, o perdedor iria envelhecer o número de anos apostado. E foi assim que uma única noite ele teria envelhecido 50 anos. E aqui revela que originalmente pretendia fazer Duke, usando a relíquia milenar, desafiar e derrotar Solomon Muto neste jogo. Mas como seu filho perdeu, ele iria ter que resolver ele mesmo. E com isso, ele pega as peças do enigma na mão do Yugi e prende a corrente à mesa do tabuleiro. E assim ele iria tentar montar o quebra-cabeça milenar. Yugi, debilitado, afirma que ele não iria conseguir resolver e que iria irritar a relíquia. Foi nesse momento que o pai de Duke conseguiu sentir o que Yami Bakura estava tentando dizer. O poder da relíquia começou a aprisionar sua mente num grande labirinto. Com espanto, o palhaço taca a relíquia para longe e acaba derrubando as velas sobre a mesa, iniciando um grande incêndio. Nessa hora, a fumaça começa a sair pelas paredes falsas, e é justamente quando toda a turminha chega. O pai de Duke se desespera, já que o fogo se alastrou rapidamente, mas Yugi estava preocupado em salvar sua outra alma, mas percebe que a relíquia estava presa no pino na mesa, e não tinha força de retirá-la, encerrando assim o capítulo do mangá. Capítulo 86, Correntes. Yugi tenta de todas as formas retirar o pino, mas não consegue. Se desespera, pois a temperatura do incêndio iria derreter as peças de ouro. Mas engraçado é que o pai de Duke estaria ardendo em chamas. Yugizinho o ajuda, mandando rolar no chão. Assim ele iria abafar e extinguir as chamas. Percebendo que mesmo sendo um bosta, Yugi o ajudou. Ele finalmente se tocou e afirma que as portas estão emperradas. Eles estariam presos ali. Mas não iria ficar ali se dependesse de Joey, que estava empurrando com todas as suas forças, tentando derrubar a porta, ao lado da destruição. Após uns bons pontapés, eles conseguem derrubar a porta. E agora era a hora de sair dali. E com isso, Duke tira seu pai das chamas. Mas quando seria a vez de Yugi, ele afirma que não poderia sair, pois o enigma estava preso. Ele teria que terminar ali de montá-lo. Yugi estava disposto a se sacrificar para ver mais uma vez sua outra alma. Joey se desespera e diz que ele não poderia se sacrificar em vão, e que ele deveria sair imediatamente de lá. Mas Yugi pede para deixá-lo só. Não só ele quanto seu avô tentam convencê-lo do contrário, mas Joey sabe que ele não iria desistir fácil, e assim pede para que todos saiam, e ele iria garantir salvar a vida do Yugi. Com isso, Tristan entende e pede para que ambos saiam inteiros dessa loucura.
Joey pensa que Yugi estaria numa viagem pelo rio Styx, mas ele não iria deixar ele cruzar essa jornada, e mesmo se precisasse, iria nocauteá-lo para conseguir salvá-lo. Só para constar, essa alegoria que ele fez é referente à mitologia grega, de após chegar ao submundo de Hades, um barqueiro poderia conduzir a uma passagem segura sobre o rio Styx, caso seja lhe dado uma moeda de ouro. Enquanto isso, o circo estava literalmente pegando fogo, e Yugi estava montando o enigma o mais rápido possível, e cada peça fixada, ele perdia perdão para sua outra alma, e que realmente queria vê-lo apenas mais uma vez, para se desculpar propriamente. O que Yugi não sabe é que Yami estava lá o tempo todo, vendo seu parceiro se arriscar para salvá-lo. Joey estava pensativo, já que ele sabe que iria acabar escolhendo um para salvar, mas nem mesmo ele poderia quebrar o laço que ambos tinham. A loja inteira estava em chamas, e os bombeiros já haviam chegado e estavam tentando controlar as chamas. Duke afirma que esse era o resultado, por ter sido consumido por sua vingança. De volta a Shirotoga afirma que havia ainda um garoto preso no segundo andar, mas de nada poderia ser feito, já que as chamas bloqueavam todo o caminho. Joey não consegue mais esperar, então adentra para salvar o Yugizinho, e percebe que Yugi conseguiu terminar de montar o enigma. Mas quando tenta tirá-lo de lá, Yugi resiste até o último momento, a sair sem a relíquia. Joey tenta retirar a relíquia de suas mãos, mas sabe que estaria salvando um e condenando o outro. Neste momento ele sente a presença do outro Yugi, que sugestiona ele usar a mesa como alavanca para retirar o pino, e assim ele consegue salvar ambos. Mas quando a turminha olha, percebe que a loja foi totalmente estragada pelas chamas, e começam a chorar em desespero, temendo pelo. E como uma fênix, Joey sai das chamas carregando Yugi, e afirma que ele estaria bem, e ainda por cima, Yugi havia conseguido montar a relíquia, e que em nenhum momento pensou em abandoná-lo, mesmo que tivesse que sacrificar sua vida para isso. E assim se encerra esse capítulo do mangá. E bem, Dores, essa foi a forma que esses eventos ocorreram, e como dito anteriormente, essa parte do arco final de Duke foi remodelada e se tornou o duelo contra Kef, já apresentando Merrick, coisa que iria demorar um pouquinho para acontecer no mangá. Mas comentem aí o que vocês acham. Particularmente eu prefiro muito mais a versão do mangá. E Joey mostra porque é meu personagem favorito, com seus atos. E bem, Dores, semana que vem iremos iniciar de fato o prólogo para o arco da Cidade das Batalhas. Então se esse é seu arco favorito, nos vemos semana que vem para essa grande análise. Ao lado deixe sugestões e por que não visitar os arcos ou os vídeos sugeridos nesta análise. E eu me despeço, gotcha! E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. E espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!